Nesta aula, nós vamos resolver exercícios referentes a funções trigonométricas. Primeiro exercício. Em muitas cidades, os poluentes emitidos em excesso pelos veículos causam graves problemas a toda a população. Durante o inverno, a poluição demora mais para se dissipar na atmosfera, favorecendo o surgimento de doenças respiratórias. Suponha que a função n em função de x é igual a 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes x menos 1. Represente o número de pessoas com doenças respiratórias registrado num centro de saúde. X igual a 1 corresponde ao mês de janeiro, x igual a 2 corresponde ao mês de fevereiro e assim por diante. Qual é a soma do número de pessoas com doenças respiratórias registrada nos meses de janeiro, março, maio e julho? Bem, então esse problema aqui ele está modelado matematicamente através de uma função trigonométrica e é uma função cosseno. Este problema nos diz os valores de x, né, que correspondem aos meses. Portanto, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com a função dada e vamos substituir os valores de x pelos valores correspondentes aos meses de janeiro, março, maio e julho. Depois vamos somar estes valores e teremos a resposta do problema. Então, primeira substituição, x igual a 1, calculando então o mês de janeiro. Então, substitui aqui por 1, aqui também por 1. Notem que aqui dentro vocês vão resolver um menos 1 e vão ficar com 0. Portanto, nós devemos calcular agora o cosseno de 0 antes de multiplicarmos este valor por menos 54. Vamos lembrar aqui do ciclo trigonométrico? O 0 está aqui, né? Então, o cosseno de 0 vale 1. Portanto, 180 menos 54 vezes o cosseno de 0, ó, que vale 1, tá? Então, 180 menos 54, número de pessoas com doenças respiratórias no mês de janeiro, 126. Próximo mês, março. Então, agora vamos substituir o x por 3. 3 e 3 aqui. Vai fazer a subtração e vai multiplicar por π sobre 6. Encontramos 2π sobre 6. Não vamos esquecer, né, que a gente pode simplificar aqui e obtemos π sobre 3. E π sobre 3 é 180 divididos por 3, que são 60 graus. Observem aqui no ciclo trigonométrico, projetando aqui no eixo dos cossenos, já sabemos que é um valor positivo. Vamos na tabela, o cosseno de 60 é 1/2. Então, já substituímos aqui. Próxima simplificação será aqui, teremos 27, 180 menos 27, 153, que é o número de pessoas com doenças respiratórias no mês de março. Próximo mês, maio. Então, x igual a 5. Substituímos aqui por 5, menos 1, e multiplicamos aqui por π sobre 6. Então, 4π sobre 6, simplificando, né? Dá para dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Vamos obter 2π sobre 3. Então, é 2 vezes este valor de 60. Portanto, 120 graus. Olhem aqui para o ciclo trigonométrico, cuidado com a projeção no eixo dos cossenos, onde verificamos que o sinal é negativo. E esse arco aqui, ele é simétrico ao de 60 graus. Então, os valores lá na tabela são iguais, porém, o sinal aqui para este é negativo. Substituindo, menos 1/2, simplifica aqui, não esquece da regra de sinal, e aqui vai dar uma soma, ó, menos com menos mais. Portanto, número de pessoas com doenças respiratórias no mês de maio, 207. Julho, agora vamos substituir por 7, né? 7 menos 1 vai ficar 6, e como aqui ficou 6, eu já simplifiquei o 6 com o 6, e vou ter que calcular o cosseno de π
que equivale a 180 graus. E está aqui, ó, menos 1. Ok? Substituindo, 180 menos com menos mais, vai somar os dois valores. Número de pessoas com doenças respiratórias no mês de julho, 234. Bom, calculamos todos os meses que o problema pediu, agora basta somarmos, né? O 126 com o 153, com o 207 e com o 234, para obtermos o total, que é 720 pessoas. Número 2. Os fenômenos gerados por movimentos oscilatórios são estudados nos cursos da Faculdade de Engenharia. Sob certas condições, a função y igual 10 vezes cosseno de 4t, vejam que aqui vocês têm uma função trigonométrica, certo? Descreve o movimento de uma mola, onde y é medido em centímetros e representa o deslocamento da massa a partir da posição de equilíbrio no instante t, que é medido em segundos. Encontre o período e a amplitude deste movimento. Bem, então aqui a gente vai revisar vários conceitos de gráfico, tá? Primeiro, vamos comparar esta função aqui com a função correspondente a ela, que é a função cosseno. Tá? Veja, a função cosseno tem o número 10 aqui na frente multiplicando. O que isso significa? Significa que este valor que está multiplicando a função cosseno vai ampliar verticalmente o gráfico da função cosseno, porque esse valor é maior do que 1. O t está fazendo o papel aqui de x, né? Que é o tempo dentro deste problema medido em segundos. E o 4 está multiplicando esse tempo. Então, isso significa que haverá uma modificação no período, que ficará reduzido. Mudança de escala horizontal pelo fator k igual a 4. Então, haverá uma compressão deste gráfico, né, correspondente a este aqui. Este gráfico aqui vai ficar ampliado e comprimido. Já vamos ver. Então, vamos para a construção do gráfico. Primeiro, nesta coluna, tá, nós iremos preencher com os valores conhecidos lá do ciclo trigonométrico, mas a gente vai girar de 90 em 90. Então, 0, 90, 180, 270 e 360. E vamos encontrar os valores de cosseno destes arcos aqui, tá? Então, o cosseno de 4t, quando ele vale 0, é o cosseno de 0, que vai ser 1, ok? O cosseno de 4t, quando ele vale 90 graus, é 0. O cosseno de 4t, quando ele vale 180, é menos 1. De 270 é 0 e de 360, 1. Bem, então agora nós vamos multiplicar este resultado aqui por 10. Então, teremos 10, 0, menos 10, 0 e 10. O que nós podemos observar aqui? Que os valores anteriores, ao ficarem multiplicados por 10, farão com que a curva da função cosseno fique esticada, ou seja, sua amplitude será aumentada. Haverá uma mudança de escala vertical pelo fator k igual a 10. Já vamos ver isso no gráfico, tá? Então, agora, só falta nós encontrarmos os valores para t. Então, nós vamos calcular os valores aqui ao lado. Veja, como é que eu vou calcular os valores de t? Eu disse aqui nessa coluna que o 4t valia 0, né? Isolando t, portanto, o t vale 0. Depois eu disse que o 4t valia 90 graus, ou seja, π sobre 2. Vai passar esse 4 aqui invertido multiplicando e vocês vão encontrar π sobre 8. Eu disse que o 4t valia π, ó, aqui na tabela. Passo o 4 dividindo, então o meu t
vai valer π sobre 4. Eu disse que o 4t valia 3π sobre 2. Passa esse 4 invertido multiplicando, ó, 3π sobre 8 para o t. E depois eu disse que o 4t valia 2π, portanto, t é π sobre 2. Então, vocês podem observar aqui pela tabela, né, que haverá uma compressão neste gráfico, porque aqui na função cosseno, vocês têm um período igual a 2π. Na nossa função modelada, nós vamos ter um período menor, ó, π sobre 2. Tá? Os valores de t ficaram todos divididos por 4. Haverá uma compressão horizontal. A função irá completar o seu ciclo em um intervalo menor. Então, vamos ver isso. Comparando os gráficos. O gráfico da função cosseno é este aqui. Tá? E o gráfico da nossa função 10 vezes cosseno de 4t ficou assim. Então, vamos lá. Primeiro, a amplitude, né, que eu posso calcular daqui até aqui, essa distância, eu projeto no eixo y e verifico que a minha amplitude é 10, que é justamente este valor aqui que está multiplicando a minha função cosseno. O meu período na função cosseno é 2π. Nesta função aqui, o período ficou reduzido, né? O período ele ficou 2π sobre 4, simplificando π sobre 2, ó. Tá aqui o período. Ela demorou menos tempo para descrever a curva. Aqui ela demora 2π. Aqui, ó, desce, desce, sobe. Sobe, ela demora π sobre 2. Os dois gráficos juntos estão aqui. Número 3. No plano cartesiano, estão representados os gráficos das funções f e g de R em R, definidas por f de x igual a seno de x, tá aqui em roxo, e g de x igual a mais b, que multiplica seno, abre parênteses, de cx mais d. Bem, então, o que eu tenho que fazer nesse exercício? Descobrir o valor das constantes a, b, c e d e escrever a função g de x. Já podemos observar aqui algumas coisas, né? O período é diferente porque ela está comprimida, já tem mudança aqui de amplitude, mudança de margem. Então, vamos ver passo a passo cada um desses valores. Análise dos períodos. Função g e função f. Então, aqui é a nossa função g. Vejam, a função g, ela está comprimida horizontalmente, o que significa que o seu período é menor que o período da função f. Olha o período da função f aqui, 2π. Olha o período da função g aqui, ó, π, né? Ela continua aqui, ó, ela vem lá do infinito. Então, ela faria aqui um desenho, né? Sobe, desce, desce, sobe. E ela termina o ciclo dela em 90 graus, em π sobre 2. Enquanto que a função seno correspondente, ó, ela sobe, desce, desce, sobe em um período maior, 2π, ok? Então, se o período está reduzido pela metade, significa que a constante c é igual a 2. A constante c, ela amplia o período da função se o seu valor for menor do que 1. E ela comprime o período da função se o seu valor for maior do que 1, que é o que está acontecendo aqui, né? Como ela tem um valor maior do que 1, ela é 2, ela está comprimindo o período da função, ó, ficou mais curto. E o período nós podemos calcular fazendo assim, ó, período da função correspondente
dividido pelo módulo dessa constante C. Então, vejam como é fácil. O período da nossa função g, ele é dado por... Qual é o período da função correspondente, que é a função seno? 2π. Dividido por essa constante C, que é igual a 2. Simplifica aqui, o período vale π. Ok? Análise da amplitude. Função g, função f. Então, na função f, a amplitude, que está aqui, mede 1. Projetamos aqui no eixo y, tá? Você pode calcular a amplitude sendo a distância de um pico ao outro, dividindo por 2, tá? Então, aqui daria 2, divide por 2, 1. Eu já calculei aqui a metade. Então, já tenho direto o valor da amplitude, que é 1. Agora, a amplitude na função g. Do 2 até o 5, eu tenho uma amplitude igual a 3. Vamos olhar lá para a função. Este b aqui significa a expansão do gráfico. Então, esse valor aqui está esticando a função seno, né? Num fator igual a 3. Portanto, o b vale 3. Ó, a constante b amplia verticalmente o gráfico da função. Então, se esse valor de b, o módulo dele, for maior do que 1, vai ampliar. E vai comprimir se o módulo de b for menor do que 1. Então, essa constante b, ela vai acabar alterando a imagem da função, tá? Análise do deslocamento horizontal. Bem, essa constante d aqui, ela translada o gráfico da função em módulo de d sobre c unidades para a esquerda, se esse valor for positivo, e para a direita, se este valor for negativo. Então, vamos olhar aqui o gráfico. Função g, função f. O gráfico da função g, em comparação com o gráfico da função f, foi transladado π sobre 2 para a esquerda. Você pode pensar aqui também que ele foi transladado π sobre 2 para a direita, tá? Eu fiz o complemento do desenho aqui para a esquerda, olhem. Tá? Então, completei aqui, né? Sobe, desce, desce, sobe. Então, significa que esse meu gráfico aqui, correspondente, ele ficou deslocado no eixo x para a esquerda, começando aqui em menos π sobre 2, ó. Ok? Então, vamos ver o que vai acontecer. Como eu tenho que calcular o valor do d, dividindo ele pelo c, sabemos que o nosso c vale 2, tá? Que era lá referente ao período, né? Então, dividindo π sobre 2, eu vou ter dois valores aqui, dividindo d sobre 2, né? Eu vou ter dois valores para o d. Ou ele vai valer π, ou ele vai valer menos π, tá? Eu vou considerar aqui um deslocamento para a esquerda. Então, eu vou atribuir ao d o valor de π, ok? Análise da imagem agora. Bem, aqui estão as nossas duas funções. A imagem da função seno correspondente, já sabemos que é de menos 1 até 1. Agora, vamos olhar a imagem da função g. Ó, menos 1 é o valor de mínimo e 5 é o valor de máximo. Então, menos 1 até 5. Então, o que aconteceu com a imagem da função seno correspondente? Primeiro, ela foi multiplicada por 3, que é esse fator aqui da amplitude, certo? Então, ela virou menos 3 e 3. Mas para ela ser de menos 1 até 5, significa que eu tive que ainda somar duas unidades. Então, esse aqui é o valor do A. A constante A translada o gráfico da função em módulo de A unidades para cima, se o A for maior do que 0. Ou para baixo, se ele for menor do que 0. Então, a constante A também altera a imagem da função.
Bem, então, finalmente, a nossa função ficou assim, ó. O A valendo 2, o B valendo 3, o C valendo 2 e o D colocamos mais π. Mas poderíamos ter colocado aqui também menos π, supondo um deslocamento para a direita. 4. Considere a função y igual a 1 mais seno de 2π vezes x menos π sobre 2. Ó, então, já estou vendo aqui que vai mudar a imagem, amplitude não, que eu não tenho nenhum fator multiplicando aqui na frente o seno. Vai mudar o período e vai transladar este gráfico para a direita, porque aqui está menos π sobre 2. Então, vamos ver. Deu o período e o conjunto imagem da função f. Então, aqui está a nossa função. Comparando ela com essa forma, ó, o A vale 1, o B também vale 1, o C vale 2π e o D vale menos π sobre 2. Bem, então para calcular o período, nós podemos pegar o período da função correspondente, que é a função seno, e dividir pelo módulo de C, que é o valor de 2π aqui. Então vai ficar assim. Função correspondente tem um período igual a 2π. Divido pelo módulo de 2π, então, nosso período desta função vale 1. Agora, a imagem. A constante A igual a 1 altera a imagem da função correspondente a y igual a seno de x em uma unidade para cima. Então, significa que na função correspondente a imagem é de menos 1 até 1. Vou somar uma unidade aqui e uma unidade aqui. Então, menos 1 mais 1, 0 e 1 mais 1, 2. Portanto, a imagem da nossa função f é de 0 até 2. Letra B. Obtenha todos os valores de x no intervalo de 0 a 1, tais que o y seja igual a 1. Bem, então aqui está a nossa função. Vamos substituir o y por 1. Aqui, ó. 1 igual a 1 mais seno de 2πx menos π sobre 2. Passa esse 1 para cá, diminuindo. Então, vai cancelar e vai ficar igual a 0 aqui, né? Só que eu escrevi para melhor visualização, colocando essa parte aqui para a esquerda e o 0 para a direita, tá? Bem, então, o valor de seno, ele é 0 aonde? Nos arcos 0 e 180. Então, o seno vai valer, né? Isso aqui vai valer 0, primeira igualdade. Então, 2π igual a, passa para lá o menos π sobre 2. Passa esse aqui invertido multiplicando, simplifica e multiplica aqui. Então, o x é 1/4. Outro possível valor é para 180, certo? Que são os valores onde o seno é 0. Lembram do ciclo trigonométrico? Aqui está o eixo seno, né? E o valor é 0 aqui e aqui, ó. Então, para 0 e para 180 graus, tá? Por isso que a gente está igualando aqui a 0 e agora a 180. Então, 2πx é igual a π mais π sobre 2. Junta esses dois tirando o mínimo múltiplo comum, 3π sobre 2, passa invertido multiplicando esse aqui que está dividindo, simplifica, multiplica, e o x é igual a 3/4. Prontinho.